Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus, que os irmãos abram as suas, se estiverem em mãos, ou pode, se for projetado, Salmo 51, verso 12, apenas o verso 12. Eu vou ler na minha tradução, na Almeida, século 21, e creio que a ara que mais se aproxima. Se for projetar, aí a ara que está mais próxima daquela que é a minha tradução. Diz assim a palavra de Deus: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito obediente. Amém, irmãos? Salvação sem alegria é o que a gente vai pensar um pouquinho agora pela manhã. A alegria da salvação significa, na verdade, a alegria de ser crente, de ser um crente em Jesus, é ter prazer em servir ao Senhor, é viver uma vida de contentamento na presença do Senhor, dia a dia. A alegria da salvação, ser um salvo e ser alegre. Mas o que nós lemos no texto mostra que o rei Davi estava experimentando uma coisa totalmente diferente. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria, ele perdeu o prazer, ele perdeu o contentamento. Sabemos que a única coisa que pode nos tirar a alegria de ser crente é, sem dúvida nenhuma, o pecado. E o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. O pecado pode levar também à anulação do Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses para que tenham um cuidado de não extinguir a ação do Espírito na vida. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, após ter sido repreendido pelo profeta Natã, em virtude de seu adultério com Betseba, e que está constando lá no texto de Samuel, 2 Samuel capítulo 11. Tem o relato lá e eu não vou me dirigir para lá, mas eu quero discorrer algumas coisas que mostram na atitude do rei, no desenvolvimento de seus erros, o que trouxe tristeza e vergonha para a vida de Davi, bem como tiraram, como nós vemos no texto, a alegria na salvação eterna. Podemos citar algumas coisas como a irresponsabilidade, com os seus compromissos, irresponsabilidade com aquilo que é inerente à sua função. E foi exatamente isso que o rei fez. Lá em Samuel diz que no tempo em que os reis costumam ir para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Veja que fica bem claro, é interessante como o texto de Samuel procura deixar bem claro que era costume dos reis irem à guerra. Mas o rei não foi irresponsável com a sua missão, foi irresponsável com a sua responsabilidade. O texto também fala que o rei foi indolente na sua atitude. Diz lá que uma tarde, olha bem, levantou-se Davi do seu leito. Que coisa, hein? O seu exército na batalha, o seu exército lá na missão, combatendo lá no fronte, e o rei dormindo à tarde. O exército estava lá e ele simplesmente dormindo. Indolência. Sabe o que é indolência? Sabe o que é ser indolente? Indolente no dicionário quer dizer que é aquela pessoa que é insensível à dor. Isso pode ser vinculado a muitas outras coisas também. Insensibilidade, exatamente isso. Ele foi insensível à situação, ao momento. Ele foi insensível à circunstância. O exército estava lá lutando e ele simplesmente estava dormindo. Indolência.
O texto também nos fala de um pecado gravíssimo cometido por Davi, quando fala sobre a cobiça. Diz o texto bíblico que ele olhou para Betseba e viu que ela era muito formosa, havia beleza, ela era linda, cobiça dos olhos. Ele viu, cobiçou pelo olhar, desejou, pecou. É provável que talvez você diga que para você mesmo: eu jamais faria isto. Tem um ditado popular que diz que a gente não deve, de forma alguma, dizer que nunca, né? Temos que ter cuidado, cobiça. Outro erro de Davi foi a sua atitude de falsidade. É incrível como o relato do texto nos mostra que Davi estabelece, depois do pecado consumido, uma aproximação com Urias para tentar encobrir o seu erro. Foi falso na sua atitude, sarcástico. Atrai a confiança de seu companheiro de batalha. E esse foi o último erro que ele comete, o da traição. Sim, ele diz: ponde Urias na frente, a maior força da peleja, deixa-o lá sozinho, para que ele seja ferido e morra. Traição, foi o último estágio, traição. Irmãos, é interessante a gente observar como o próprio rei escreve nos Salmos que um abismo chama outro abismo. Uma sequência de erros cometidos por Davi levou a uma situação catastrófica, a ponto dele poder dizer que a alegria da salvação não estava mais presente na sua vida. O prazer por causa do pecado não mais fazia parte da sua vida. Não havia mais prazer, não havia mais contentamento, não havia mais satisfação em estar na presença de Deus. Creio que se há algo que Deus deseja para os seus filhos é que eles tenham alegria. A gente olha para a palavra de Deus e vê diversos textos mostrando sobre isso, irmãos. João 15:11 diz assim: que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Que a minha alegria esteja em vós, é o próprio Senhor Jesus dizendo, e que esta alegria seja completa. Nós vemos Lucas 10:20, o Senhor falando: alegrai-vos porque o vosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Alegrai-vos, a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses diz: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre. Irmãos, alegria é uma coisa que deve ser inerente à vida do crente em Jesus. Mas vejam algumas coisas, e eu vou destacar aqui algumas coisas que podem roubar a nossa alegria, furtar a nossa alegria, tirar de nós esse prazer de estar na presença de Deus. O primeiro deles são as circunstâncias. Quantas coisas que às vezes nos acontecem e que tiram de nós a alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 12, ele diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo aqui está dizendo que as circunstâncias, ou os problemas, ou as provas nas quais ele enfrentou, o levou mais para próximo de Cristo, e não para longe. Ele fala que foi para o progresso do Evangelho. Ele não vê na circunstância, ele não olha para a circunstância de forma negativa, não, ele olha e consegue perceber naquela circunstância, seja ela qual for, um ponto positivo, e vê que aquilo serviu para produzir nele crescimento diante de Deus, que aquilo lhe fez bem diante do Senhor. Então as circunstâncias na vida de Paulo não o levaram ao desânimo, mas o levaram a fazer muito mais ainda por Cristo Jesus.
Todas as vezes que Paulo passava por adversidade, Paulo se aproximava mais do Senhor e muito mais ainda fazia na sua dedicação ao Senhor pela obra e pelo reino. Nós temos que ter muito cuidado com as circunstâncias adversas. Olha, seja ela qual for, doença, desemprego, dificuldades financeiras e tantas outras coisas pelas quais muitas das vezes nós passamos nesta vida, não podemos permitir que essas coisas roubem a nossa alegria no Senhor, de forma alguma. Quando as coisas correm mal, muitas das vezes nós nos entristecemos. Sim, é normal nos entristecermos, mas não podemos permitir que as circunstâncias nos prostrem de tal maneira que fiquemos paralisados para não seguir em frente, de forma alguma. Tiago 1:2, e já citei esse texto aqui diversas vezes aqui na igreja, falo que meus irmãos tendem por motivo de pouca alegria, não é isso? Grande alegria, né? Tendes por motivo de grande alegria o passar por poucas provações, muitas provações. As provações me levam a crescimento, as provações me levam ao progresso, as provações me levam a me aproximar mais do meu Senhor. As provações existem para que sejamos vitoriosos no nome de Jesus. Então não permita que a circunstância, seja lá qual for que você esteja passando, roube a sua alegria de forma alguma. Mas a gente vai ver que não são só as circunstâncias que muitas das vezes nos abatem e tentam roubar a nossa alegria. Nós vamos ver também que pessoas também podem roubar a nossa alegria. Todos nós, vez por outra, perdemos nossa alegria por causa de pessoas. O que eles são, o que eles dizem, o que eles fazem. Muitas das vezes nos incomodamos demais com tudo, né? Que a pessoa, fulano está fazendo isso assim, assim, assado. E aí? Vai permitir que isso roube a sua paz, a sua alegria? É sem dúvida nenhuma, mas também nós somos causadores da tristeza do outro também. Às vezes nós só olhamos para aquele que nos causa o mal, ou faz alguma coisa que tira a nossa alegria, mas nós também fazemos. Os nossos atos, as nossas palavras, muitas das vezes também tiram a alegria do outro, e a gente precisa se policiar. Ela funciona nos dois sentidos. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, mas às vezes parece que a nossa luz fica ofuscada, parece que o sal se torna meio amargo por causa das pessoas que nos cercam. Vamos nos lembrar de Elias. Elias é um exemplo extraordinário sobre isso. Elias vai lá para o monte e, nossa, desce fogo do céu, consome tudo, mata todos os profetas de Baal, demonstração grandiosa do poder de Deus. Aí de repente vem uma mulher, lhe faz uma ameaçazinha, e ele se abate, se deprime, se esconde. Pessoas, é incrível a capacidade que nós temos de nos deixar influenciar pelas pessoas. E Deus chama a atenção de Elias. Elias, meu filho, o que você está fazendo aí? É incrível a capacidade que a gente tem de esquecer a ação de Deus na vida da gente há 5 minutos atrás, para daqui a pouco estar fazendo algo que envergonha a gente mesmo na nossa atitude. Elias havia feito uma coisa grandiosa pelo poder de Deus, daqui a um pouco estava escondido por causa de uma pessoa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 2 e 3, ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente é que a gente, uma coisinha assim, que a gente às vezes esquece: a gente é servo,
A gente é servo. Nós somos servos uns dos outros. E precisamos gravar isso bem na memória. Não somos superiores a ninguém diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Somos iguais perante o Senhor nosso Deus. Um título não dá a mim a autoridade maior do que os irmãos. Somos todos irmãos em Cristo. E nós temos que ter muito cuidado para não deixar que as pessoas roubem a nossa alegria. É difícil. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes são os filhos que nos entristecem, né? Os parentes, os amigos, colegas de trabalho, colegas da faculdade, de escola. Há tantas pessoas que nos cercam e muitas das vezes nos deixamos abater por elas. Vamos vencer isto. No nome de Jesus, somos servos uns dos outros. Outra coisa que eu vou destacar e que pode roubar a nossa alegria são as coisas. Circunstâncias, falei, né? Falei de pessoas agora. Agora eu quero falar de coisas, sim. Coisas. O que nós temos, o que nós possuímos. Às vezes parece que o que é invertido, né? O que nós temos e possuímos, na verdade não possuímos, mas nos possui. E tem controle sobre nossas vidas. São os nossos recursos, às vezes o dinheiro que nós temos, o carro que nós temos, a casa que nós temos. Os bens que possuímos, parece que eles têm muito mais influência sobre nós do que nós sobre eles. Coisas que se de repente perdemos, parece que a alegria se esvai por causa da perda das coisas. Um desejo pelas coisas materiais pode ser um bom ladrão para a nossa alegria. Existe uma história muito interessante que eu vi, um relato essa semana de Abraham Lincoln com seus 2 filhos, e diz a história que ele estava caminhando com seus 2 filhos pelo caminho, passeando com seus filhos, e de repente alguém os encontrou e viu que os 2 meninos estavam chorando. E esse alguém perguntou para Abraham Lincoln: mas por que eles estão chorando? E Lincoln falou assim: é porque eu tenho 3 nozes nas minhas mãos e eles querem 2 cada um. Aí Abraham Lincoln disse: esse é o problema do mundo. Este é o problema do mundo. Querem sempre mais do que aquilo que possuem de fato. Esse é o problema das pessoas, muitas vezes. Nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. Estão sempre querendo mais. E a gente sabe que a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 13, diz que nós devemos aprender a nos contentarmos com o que temos. A ter prazer e alegria com aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu. Jesus nos advertiu sobre essa questão de juntar tesouros na terra. Ele diz assim, ele nos ensinou a acumular tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Isso me faz lembrar do texto da palavra do Senhor, lá em Atos, no capítulo 2, que diz que tudo era em comum para todos. E diz que eles vendiam as propriedades para atender às necessidades dos outros irmãos. Tudo era comum. Os bens não eram impedimento para que eles servissem ao Senhor, de forma alguma. Isso me faz lembrar também uma outra situação muito interessante, quando estive participando do conselhão da Convenção Batista Brasileira, e naquela época resolveu-se fazer um levantamento das propriedades da nossa Convenção Batista Brasileira, e havia naquela época uma associação chamada Associação Denominada. O objetivo era acabar com essa denominada, até as pessoas, não acabou ainda, né? É uma terrível isso. E na verdade o pessoal, aquilo já estava virando uma praga tão grande, a verdade é essa, era uma praga tão grande, que o pessoal começou a mudar o nome na reunião e falava assim, como é que está a endemoniada?
em vez de falar denominada, já falavam demoniada, porque aquilo era uma coisa terrível para a denominação, causava uma dificuldade enorme para se administrar aquilo. E no levantamento se conseguiu constatar o seguinte: muitos, mas muitos, irmãos, centenas de documentos, papéis, e muitos deles até escritos em lápis, de doações de pessoas que resolveram liberalmente doar para missões nacionais. E simplesmente não havia sido feito nada com esses documentos, não havia se buscado fazer a regularização para que esse patrimônio viesse, fosse vendido e investido de fato em missões, que era o propósito. Pessoas que doaram casas, pessoas que doaram chácaras, sítios, fazendas, irmãos, tinha muita coisa. Pessoas que simplesmente se desprenderam das coisas por amor à obra, por amor ao Senhor. E é interessante que isso, eu quero ver lá Filipenses, capítulo 2, que diz assim, olha bem o que Paulo diz aí, versos 7, 8 e 9, ou melhor, 7 e 8 só. Olha o que Paulo diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor a Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda. Considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Essas pessoas que doaram, elas perderam todas as coisas, mas não perderam para qualquer um, não. Elas perderam para o Senhor, elas resolveram abrir mão em nome do Senhor, para que aquilo fosse revertido para a obra missionária. E o apóstolo Paulo diz ainda em Filipenses 4,11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não deixe que as coisas roubem a sua alegria. Não deixe que as coisas roubem a sua alegria. E por fim, para a gente fechar, outra coisa importante que pode roubar a nossa alegria são as nossas preocupações, né? As nossas preocupações. E o que nos preocupa? Falamos do quê? De circunstâncias, falamos de pessoas, falamos de coisas. O que de fato nos preocupa? O que é que nos causa inquietação? Se nós controlamos essas coisas, sem dúvida nenhuma não há razão para nos preocupar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz lá, com relação ao fruto do Espírito Santo, que nós devemos ter uma coisinha muito importante: domínio próprio. Domínio próprio. E como nós precisamos aprender a ter controle sobre as coisas que estão à nossa volta, sobre as pessoas que nos envolvem, sobre tudo na nossa vida, colocando tudo nas mãos do Senhor. Paulo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor Jesus disse: não vos inquieteis por coisa alguma. Pedro disse: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vocês observam o que a palavra de Deus ensina a respeito de tudo isso? E às vezes nós abrimos mão do que a palavra diz e ficamos tensos, estressados, inquietos, perdemos a saúde por causa de preocupações. Todas essas coisas podem não parecer pecado muitas das vezes, mas pode se transformar sim num grande pecado na nossa vida, porque, irmãos, se tem uma coisa que nós aprendemos, é que quando a gente sabe o que a palavra de Deus diz e nos ensina, e se nós não vivemos o que a palavra de Deus nos ensina, pecamos contra o Senhor. Essa é a realidade. Vejam o que Tiago diz sobre isso. Tiago 4,17 diz assim: pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Na tradução na linguagem de hoje, fica muito mais claro ainda o que Tiago está querendo dizer. Na verdade, na Bíblia Viva, diz assim: lembre-se também que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Então, se você sabe o que a palavra de Deus diz, sabe o que Jesus ensinou, sabe o que ela traz como orientação para você viver a sua vida com alegria, com prazer e com contentamento, e se você não o faz, comete pecado. Essa é a realidade daquilo que nós vemos na palavra. Mas, voltando aqui então, para a gente fechar, ao rei Davi. Ao rei Davi. Davi caiu de forma feia em função da sequência de erros que cometeu. Lembre-se que uma avalanche não começa com grande quantidade de pedra, mas geralmente é uma só. Basta uma começar a cair para que outras venham sucessivamente e se torne algo grande. Um grande rio não começa de forma caudalosa, pelo contrário, ele começa numa mina. Lá, já viram onde começa o rio Amazonas? Lá nos Andes? É uma coisinha insignificante. É insignificante, é um negócio assim tão pequeno que não dá nem para você tomar banho, porque é insignificante, mas no entanto se torna aquele rio caudaloso, imenso no Amazonas. É assim que muitas das vezes começam os erros da nossa vida. Começa às vezes com coisas que podem parecer aos nossos olhos insignificantes, mas não tratado, não curado, não restaurado diante de Deus, pode fazer um estrago terrível na nossa vida. Se hoje você não tem alegria por ser um crente, de servir ao Senhor, isso pode ser em consequência, de repente, de algo que o levou ao afastamento de Deus. Alguma coisa que incomodou o seu coração, em que você, achando que era banal, não tratou, não resolveu e deixou que se avolumasse no seu coração, na sua alma. Talvez você não esteja afastado da igreja do Senhor, participa dos cultos, está sempre presente, mas ainda assim está afastado de Deus. Ainda assim Deus não se faz presente. Está distante do Senhor, sem a alegria da salvação. Você é um salvo, mas talvez a alegria não seja uma coisa real na sua vida. O teu altar talvez esteja quebrado, o altar do teu coração está quebrado. Precisa de restauração, precisa de alegria genuína, a alegria que só o Espírito Santo de Deus pode produzir no coração e na alma. E o próprio rei Davi, ele nos responde sobre isso, e ele diz lá no Salmo 32, 3 e 4, diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão dia e noite pesava sobre mim. Quando nós não tratamos aquilo que incomoda o nosso coração, por mais que aparentemente não pareça pecado a princípio, pode vir a se tornar, e a mão de Deus permanece sobre nós, enquanto nós não confessamos, não nos arrependemos diante do nosso Deus. Não permita de forma alguma que algo que lhe incomode hoje se arraste pelo resto da vida. Não permita de forma alguma, mas pelas misericórdias do Senhor, clame ao Senhor e diga ao Senhor: restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me, Senhor. Clame ao Senhor. Se porventura alguma coisa incomoda o seu coração, alguma coisa não está fazendo bem à sua alma diante de Deus, clame ao Senhor e peça para que Ele restitua essa alegria indizível, essa alegria maravilhosa, profunda, que só o Senhor nosso Deus pode dar e produzir e fazer com que ela se transforme em fonte de água viva e que jorre para a vida eterna. Amém?